E aí, vou apresentar para vocês agora a aula sobre a função inorgânica óxidos. Acompanhe aí. Funções inorgânicas 1. Óxidos. Definição de óxido. Compostos binários oxigenados, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Fórmula geral é XOY. Exemplo: K2O, CO2, H2O2. Então eu tenho o composto binário, dois elementos, e o oxigênio sempre vai aparecer do lado direito da fórmula. Nomenclatura geral. Óxidos moleculares, formados por ametais ligados ao oxigênio. Óxidos iônicos, formados por metais ligados ao oxigênio. Nomenclatura geral. Óxidos moleculares, formado por ametais ligados ao oxigênio. Nomenclatura: prefixo, que indica a quantidade de átomos de oxigênio, seguido de óxido de mais prefixo, indicando a quantidade do ametal. Exemplos: monóxido de carbono, CO. Trióxido de enxofre, SO3. Epitóxido de dicloro, Cl2O7. Epitóxido 7 oxigênios. Dicloro 2 cloros. Óxidos iônicos, formados por metais ligados ao oxigênio, que possuem NOx igual a -2. Nomenclatura: óxido de, nome do metal, seguido do NOx em romano, quando o metal não possui NOx fixo. Exemplos: óxido de sódio. O sódio é um elemento com NOx igual a +1 fixo, então é Na2O. Óxido de cobre 1 ou óxido de cobre 2. Então a gente está colocando o NOx aqui em romano. O cobre vai ter o NOx +1, o cobre vai ter o NOx +2. A gente pode utilizar a nomenclatura oso e ico. Oso para o menor NOx, por isso cuproso, e ico para o maior NOx, por isso cúprico. Então, o óxido de cobre 1 ou o óxido cuproso é o Cu2O, cobre com NOx +1. O óxido de cobre 2 ou o óxido cúprico é o CuO, com cobre com NOx +2. Classificação e principais reações. Então, essa é uma tabela que apresenta os tipos de óxidos. Os óxidos, em sua função, no seu comportamento, podem ser classificados em básicos, anfóteros, ácidos, neutros, salinos, peróxidos e superóxidos. Então, a gente vai apresentar cada um desses exemplos agora. Então, tem uma tabela aqui ilustrativa que apresenta os tipos de óxidos, quais são esses óxidos e as suas exceções. 3.1. Óxidos básicos. Então, o óxido básico é um elemento com NOx +1 ou +2. Metal com NOx +1 ou +2. Mais bismuto 3+, e manganês 3+. A exceção são o zinco, o estânio e o chumbo com NOx +2. Óxidos básicos apresentam caráter iônico e formam bases. Então, óxido base mais água forma base. Exemplo: CaO mais H2O formando CaOH2, uma base. Óxido básico mais ácido forma sal mais água, atuando como se fosse uma base. Exemplo: CaOH2SO4, formando CaSO4 e H2O. Então está aqui, ó. Óxidos básicos atuam como se fossem bases. Reagem com a água, formando uma base. Reage com ácido, formando sal mais água. Óxidos ácidos, chamados de anidridos. Os óxidos ácidos formam ácidos. Outra nomenclatura para anidrido é dada observando-se o NOx do elemento ligado ao oxigênio, utilizando a tabela de prefixos e sufixos para ácidos. Óxidos ácidos. Então, é um metal com NOx maior ou igual a +5 e é metal com qualquer NOx, com exceção dos óxidos neutros, As3+, As+5,
Sb mais 3 e Sb mais 5. É arsênio e antimônio, esses elementos. Exemplo de nomenclatura. Então está aqui, ó, prefixo e sufixo, família 4A, 5A, 6A e 7A. A gente vai ver o NOx do ametal aqui para dar um nome a esse composto. Cl2O, anidrido hipocloroso. Como é que a gente chegou a esse resultado? O cloro com NOx mais 1, família 7A. 7A mais 1, hipooso. Então, prefixo hipo, sufixo oso, anidrido hipocloroso. SO2, enxofre com NOx mais 4, família 6A. 6A mais 4, termina com oso, sufixo oso. Então, esse é o anidrido sulfuroso. CO2, anidrido carbônico. NOx com NOx mais 4, carbono com NOx mais 4, família 4A, 4A mais 4, ico. Então, anidrido carbônico. I2O7, iodo com NOx mais 7, família 7A, 7A mais 7, per e ico. Então, o nome fica sendo anidrido periódico. Reações. Óxido ácido mais água forma ácido. Exemplo, SO3 mais água, formando H2SO4. Óxido ácido mais base forma sal mais água, atua como se fosse um ácido. SO3 mais CaOH2, formando CaSO4H2O. Óxido ácido mais óxido básico forma sal. SO3 mais CO, CaO, formando CaSO4. Óxidos anfóteros. Óxido anfótero é metal com NOx mais 3 e mais 4, mais zinco, estanho e chumbo com NOx mais 2, arsênio com NOx mais 3 e mais 5 e antimônio com NOx mais 3 e mais 5. As exceções são bismuto mais 3 e manganês mais 3. O que é um óxido anfótero? Comporta-se como óxido básico na frente de ácidos e como óxido ácido na frente de bases. Então, o óxido anfótero mais um ácido, o óxido anfótero vai atuar como se fosse uma base, vai formar sal e água. ZnO2HCl, ZnCl2H2O. O óxido anfótero na frente de uma base atua como se fosse um ácido. Então, ZnO mais 2NaOH, formando Na2NO2 mais água. Óxidos neutros. Então, quem são os óxidos neutros? NO, N2O, CO e água. São covalentes e não reagem com água, ácidos ou bases. Por isso são chamados de óxidos neutros. Óxidos salinos ou mistos. Nesse caso, tem uma fórmula geral que é o metal, com 3 átomos, e o oxigênio com 4. O NOx desse metal vai ser mais 8/3. Resultam da combinação de 2 óxidos do mesmo elemento. Por exemplo, a magnetita, Fe3O4, ou o zarcão, Pb3O4. Peróxidos e superóxidos. Então, no peróxido, o oxigênio tem NOx menos 1. No superóxido, o oxigênio tem NOx menos 2. Então, o que é um óxido? Um peróxido e um superóxido. É quando você tem um composto binário ligado a hidrogênio, um elemento da família 1A ou 2A. Nomenclatura. Li2O2, peróxido de lítio. H2O4, superóxido de hidrogênio. Então essa foi a apresentação dos óxidos. Nas próximas aulas veremos as outras funções. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!